Momento em que vem à tona, por exemplo, um contrato, que é um contrato de amplo escopo e um contrato com um valor vultoso entre o Banco Master e a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Cássia, de novo o Banco Master, né? Esse arquivo do Banco Master, pelo jeito, é muito profícuo, tem muita coisa aí para ser vista e talvez seja por isso que estão querendo manter sigilo sobre ele, né? Eu publiquei nessa manhã no blog a informação sobre o valor do contrato. O nosso colega Lauro Jardim tinha publicado já que o contrato foi apreendido entre as informações as informações da busca e apreensão feitas durante a operação que prendeu o Vorcaro e os outros executivos do Master lá atrás. E, inclusive, eu apurei que isso está preocupando muito os escritórios de advocacia que atendem o Master, porque esse contrato ele foi compartilhado pelo próprio Vorcaro em mensagens de celular, em conversas com funcionários do banco, em conversas, inclusive, em que ele cobra os funcionários para que paguem regiamente ao escritório da advogada Viviane Barça de Moraes, que vai ser a mulher do ministro Alexandre de Moraes. O que esse contrato diz? Ele é um contrato de 36 meses para prestação de serviços de advocacia, não tem uma causa específica, é para atender o Master. Então, você não sabe quais causas estão previstas ali, qual o escopo do serviço para poder avaliar, mas ele prevê o pagamento mensais de R$3.600.000 ao longo de 36 meses, começando em 2024. Eu obtive ainda a cópia de uma queixa-crime que a mulher do ministro, o escritório da mulher do ministro protocolou no Tribunal de Justiça em São Paulo, que é de abril de 2024. E nessa queixa-crime, não só ela, como o filho e a filha, que também são advogados, defendem o Master acusam um investidor de calúnia e difamação contra o Master. Então, pelo menos desde abril de 2024, esse contrato está vigente. Então, se fosse um contrato cumprido na integralidade, porque obviamente ele parou de ser cumprido na hora que o banco entrou em liquidação, ele poderia render à mulher do ministro Alexandre de Moraes R$129 milhões. É um valor bastante grande e dentro do princípio da transparência, né? Se por palestra você deve dar transparência, tudo bem. Não é o ministro, é a mulher do ministro. E o Supremo, no ano passado, em 2023, liberou os ministros, por exemplo, de se declarar impedidos para atuarem em processos em que os escritórios dos seus parentes atuem. Então, aparentemente, o Supremo tem uma visão bastante liberal dessa coisa dos processos. Mas, novamente, assim como no caso do jato, em que o ministro Toffoli disse: não tem nada demais, eu voei no avião e não falei sobre Master, só falei de Palmeiras, nesse caso também é de se perguntar que causas são essas, o que está acontecendo, porque é um valor bastante alto. Bom, agora é oficial. O escritório da esposa do ministro Moraes recebeu R$130 milhões para advogar para o Banco Master. Faz sentido um contrato de honorários de 130 milhões com um advogado? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e vou explicar como é que funciona isso tudo. Mas antes peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês também deixem o seu like, porque clicando no joinha, o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante e ele acaba distribuindo para mais pessoas. Também peço que vocês considerem se tornar membros aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos nossos. Bom, é isso. Em 3 anos de atuação para o Banco Master, para o Vorcaro, o escritório da esposa do Moraes recebeu um montante de 130 milhões, 129, quase 130 milhões de reais em 3 anos. Se você pegar 12, 24, 36, dividir esse valor dá 3,6 milhões por mês. Durante 3 anos, um escritório receber 3,5 milhões por mês para advogar para alguém. Existe isso no mundo jurídico? Existe você receber 3,6 milhões de um único cliente para advogar? Imagina só como é que é possível você pensar que alguém vai receber 3,5 milhões para ficar peticionando, para conhecer as leis, para orientar um cliente. Isso não existe. É óbvio, é quase intuitivo que dentro desse valor, pelo menos da parte do cliente, a gente não pode, óbvio, acusar ninguém, mas da parte do cliente existe uma premissa, uma expectativa de que esse valor corresponda não apenas ao serviço jurídico, mas a um tipo de interferência política, algum tipo de acesso privilegiado ao STF ou aos ministros, algum tipo de lobby, ou seja o que for. Porque é claro, imagina só se é o serviço, apenas o serviço jurídico
de alguém ir lá e redigir uma boa peça, de alguém ir lá e encontrar uma boa jurisprudência, de alguém ir lá e ser um conhecedor de notável saber jurídico, se apenas isso justifica você pagar 3,6 milhões de reais a alguém? Claro que não, mas existe dentro do Brasil, existe em Brasília, sobretudo, existe uma casta da advocacia que faz esse tipo de serviço, que é dar acesso privilegiado a certos ministros, que é possibilitar ser ouvido por outros deles, que é, enfim, criar privilégios para os clientes para que eles tenham melhor o seu direito atendido. Esse tipo de advocacia, inclusive, é a advocacia, infelizmente, que hoje é protegida pela ordem dos advogados. Se você não é um advogado que entra num jatinho junto com o ministro, se você não é um advogado que recebe esse tipo de valor, a OAB parece que não está nem aí para você. Nós tivemos, inclusive hoje, o advogado do Felipe Martins sendo expulso com policiais da tribuna da sustentação oral pelo ministro Dino. Imagina, esse tipo de advocacia, a OAB não está nem aí, não tem notinha de repúdio, não tem absolutamente nada. O que tem mesmo é para quem está em jatinho, é para quem recebe esse tipo de valor. Isso é um absurdo. Lamentavelmente, esse tipo de advocacia, que não é ilícita, mas do ponto de vista ético ou moral é questionável, eu aqui estou dizendo o mínimo para ninguém me dizer que eu estou acusando nada, né? É imoral ou antiético, no mínimo, né? Esse tipo de advocacia precisa acabar. Eu me lembro que há um tempo atrás um advogado desses, porque não é só o escritório do ministro Moraes, os ministros todos têm escritórios de parentes, todos eles são de alguma forma, movimentam-se de alguma maneira que a gente pode considerar no mínimo algo imoral. Lamentavelmente, a maior parte dos ministros faz isso, e não apenas do STF, mas também do STJ. Eu me lembro que algum tempo atrás um desses advogados comentou com o meu pai, que à época advogava, e disse assim: você aceita cliente por menos de 5 milhões de reais? E o meu pai respondeu: todos os meus clientes até hoje foram absolutamente com valores, eu trabalhei por valores menores do que 5 milhões de reais. Mas você veja como funciona a cabeça dessa gente. Para eles, 5 milhões de reais era o piso. Então existe uma casta da advocacia que trabalha com embargos auriculares, como a gente diz, não é? Conversa com o ministro, conversa com outro, proporciona acesso, e assim vai ganhando esses milhões e milhões, repito, para dizer o mínimo e para não acusar nada nem ninguém. Isso precisa acabar. Ou a gente acaba com isso, ou o Brasil vira uma piada. Aí advogar no país não serve para mais nada. É só lobby, é só a possibilidade de você ter interferência política o que vale. Não tem mais direito, não tem mais Constituição, não tem mais nada. Joga fora e ficamos na mão dessa gente.